começar do Gerson, né? Com a ausência do Gerson, a escalação inicial para esse jogo pode ter Luiz Araújo. Mas, ao mesmo tempo, você tinha Luiz Araújo e Cebolinha no banco de reservas, por exemplo, né? Se você fosse o Felipe Luiz e tivesse que escolher, vamos supor que fosse a final da Libertadores amanhã, e você tivesse que escalar o trio de ataque. Qual seria o teu trio, hein, Alex? Nossa, difícil. É difícil porque se tiver todo mundo realmente muito bem, eu acredito que esse trio de ataque ele vai passar muito mais por um Cebolinha, Arrascaeta e, de repente, Gerson aberto com, se a gente fosse falar do Pedro. Hoje, sem o Pedro, aí realmente teria que ver o que vai, mas acho que é o Bruno Henrique, né? Hoje, a gente falando sem Pedro. E para esse jogo agora, você vê as opções que ele acaba tendo, acredito que ele coloque o Luiz Araújo, se for para colocar, porque acho que ele tem mais experiência do que o Matheus para estar ali por dentro junto com o Plata. E o Everton, de repente, às vezes no Alan, pelo que ele demonstrou esse tempo. Mas é bom para o treinador realmente ter todas essas opções, porque por mais que se não começa aí bem, depois você tem a oportunidade de mudar durante o jogo e esse atleta, você vê, hoje está começando, amanhã de repente pode começar o Michael, só que o jogo passado ele entrou depois, né? Então por isso que ele consegue fazer essa Só que gestão. No último jogo, uma dificuldade do Flamengo foi que perdeu a profundidade no lado esquerdo, porque tinha dois jogadores destros ali. Ele tinha o Cebolinha e o Varela. Então o Flamengo não conseguia a linha de fundo no lado esquerdo. E aí depois com o Luiz Araújo isso mudou um pouco. Talvez ele pense nisso também. Acho que faltou essa profundidade ali não tinha nenhum lateral esquerdo canhoto, né? Então o Flamengo chegava ali no bico da área, era sempre a mesma jogada, puxava para dentro. O Cebolinha tem isso muito característico, puxa para bater. E aí o Varela puxava para cruzar. E o cruzamento era sempre do bico da entrada da área. O problema é que nesse momento, né, com essa provável escalação, também não vai mudar muito, né? Porque é o Michael que está ali, é outro destro. Né? E ele continua sem o lateral esquerdo, né? Para fazer essa ultrapassagem de repente. Então acaba que o problema fica parecido. Agora, o que pode mudar, vendo essa provável escalação, né? Lembrando que na última partida, né, no clássico contra o Botafogo, a gente errou bastante, né? A escalação prévia foi bem diferente da escalação mesmo do Felipe Luiz na hora do jogo. Mas pela prévia, o Flamengo tende a ficar mais ofensivo, mais agressivo, né? Porque sai um jogador de meio campo, de aproximação, de toque de bola, menos agressivo, para a entrada, que é o Gerson, para a entrada de um jogador de mais velocidade, né? Um jogador mais ofensivo, inclusive, do que o Gerson, que é o Luiz Araújo, no caso, né? Então, a tendência, pelo menos o que a gente olha antes da bola rolar, é que o Flamengo fique mais ofensivo, né? Mas eu acho que tem a ver, passa também pela avaliação do adversário. O Vasco tem tido muita dificuldade de cobrir, de fazer a marcação na frente da sua área, de conter esses avanços do adversário. É uma linha defensiva que não consegue se manter organizada, tem tido dificuldades, tem errado a saída para marcar, não consegue fazer a perseguição individual, porque se fica desconectado da partida. Então, acho que pensando muito nisso. É um Flamengo que vai com 4 atacantes na prática, né? O Gerson é um meia, né? Mas se for o Luiz Araújo mesmo para substituir o Gerson, se o Gerson não joga e faz aquela questão de vir de trás ou de meia de dentro para ir lá para a beirada, como normalmente faz, você vai ter também 4 caras ofensivos. Só que daí você tem a falta de um Gerson vir por trás, de um De La Cruz, porque você já não tem esse cara com essa característica de meia para fazer esse segundo homem. Vai faltar o organizador. Então você tem né? Alan, você tem Pulgar e você tem Everton, né? Então você muda também essa característica ali. Só que para frente você tem mais atacantes. A tendência, você fala assim, a ser mais ofensivo ou não, sempre depende da dinâmica. Porque essa questão de o Varela não passar muito do lado, você pode fazer isso com o Bruno Henrique caindo, mas tem que ter gente na área. Você pode fazer, de repente, com o Matheus ou com o Luiz Araújo também caindo, mas o preenchimento de área e profundidade é o que o Felipe não abre mão. Então, de alguma maneira, ele vai ter que coordenar com esses jogadores que ele tem. É isso, são muitas as opções do Flamengo nesse jogo, que eu imagino... se a gente já viu um Flamengo dominante, principalmente no primeiro tempo, porque no segundo tempo o Botafogo até saiu bastante para o jogo, né? No último clássico entre Flamengo e Botafogo. O Botafogo acho que foi até melhor no segundo tempo do que o próprio Flamengo. Mas a tendência é o Flamengo ser mais dominante nesse jogo contra o Vasco, né? Pela dificuldade que o Vasco está enfrentando nesse início. Se você for ver, essa dominância pode acontecer, de repente com um quarteto de frente diferente, né? Que jogou. Só que Luiz Araújo e Plata, eles podem fazer essas caídas, os dois podem estar por dentro, pode estar aberto.
O que não vai mudar, lógico, é a passagem do Wesley, isso não tem como. Mas ele, quem tiver por dentro ali também, que ele acaba fazendo, essas infiltrações, esses facões, essa parte do jogo mais agudo, os dois podem acabar fazendo, principalmente saindo desse lado direito para abrir espaço para o Wesley, porque o Varela, ele naturalmente não vai dar tanto. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Vasco, então, para esse jogo, né? O Carille deve colocar esse time aí, ó, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor, Lucas Freitas ou Maurício Lemos e Lucas Piton. Maurício Lemos que está há bastante tempo já e não conseguiu jogar ainda praticamente, né? Ele estreou, Maurício Lemos? Acho que sequer estreou com a camisa do Vasco. Só é o Puma no lado direito. Eu acho que ele já jogou um jogo. Acho que o Maurício já jogou sim. Já jogou, né? Vou checar aqui direitinho. O meio campo com o Hugo Moura, já que o Jair também não joga, né? O Jair está fora. O Paulinho volta, dúvida entre Matheus Carvalho e Esforça e Tietê, com o Felipe Coutinho e Verratti à frente. Então, o Paulinho e Felipe Coutinho estão de volta, né? O Vasco tende a ficar um pouco mais ofensivo também, né? Porque são jogadores que fizeram muita falta no último jogo do Vasco, né? O Vasco sofreu contra o Sampaio Corrêa na criatividade, na falta de agressividade na frente. Paulinho não é um atacante, muito menos Felipe Coutinho, mas pelo menos ajuda a dar um pouco mais de dinâmica ao meio-campo, uma aproximação um pouco maior ali ao Verratti, que ficou muito sozinho contra o Sampaio Corrêa, né? E aí é complicado entender qual é o jogo que o Vasco vai fazer, porque o Vasco ele não tem um time para fazer a profundidade e aproveitar os espaços que o Flamengo pode vir a deixar, se o Flamengo, com 4 atacantes, se soltar mais para o ataque, porque não tem jogadores de velocidade, não tem jogadores de arranque, não tem jogadores que façam essa profundidade no ataque. Depende muito, para ter alguma profundidade, do Piton. Só que o Piton também ele tem que se dosar quando que ele vai ser ofensivo para não desfalcar a defesa. E, por outro lado, então, poderia ser uma equipe de posse de bola, de reter a posse e construir mais. Mas o Vasco também não tem conseguido fazer isso. O Vasco tem errado muito na troca de passes. Um problema até, inclusive, eu acho, de ter um pouco mais de cuidado com a bola no pé. Tem jogadores hoje que podem reter um pouco mais a posse. Não tem o Jair, mas tem o Paulinho. O Tietchan é um jogador que sabe cuidar muito bem da bola. Esforza, se jogar também tem essa característica. Mas não é algo que tem sido ponto forte do Vasco. Acho que ali tem um desequilíbrio no Vasco. Não é nem uma equipe que consegue reter a posse e também não é uma equipe de transição porque faltam peças com essa característica. E para transição você precisa ter jogador para roubar a bola. Né? Senão você não transita. Mas eu acredito que com essas características ele deve fazer 2 linhas de 4. Porque se o Tietchan joga por dentro, o Flamengo ele exige muito de você dessa beirada, das beiradas, mas principalmente agora com o Wesley. Como que eu vou ter um trio? Até eu fazer esse balanço, o Paulinho tem que fechar muito e vai deixar um outro lado, mesmo o Varela jogando lá. Então, por isso que eu acredito que ele coloque uma linha de 4 com o Tietchan, às vezes aberto, e Matheus ou Esforza aqui por dentro com o Hugo, né? Ou talvez para liberar o Piton, ele coloque um dos volantes para ficar em cima do Wesley. E ali, na nossa escalação, até tá o Puma, mas o Paulo Henrique pode jogar. Há uma dúvida entre Paulo Henrique. Eu até falei Paulo Henrique porque... mas ali ele não vai dobrar, né? Ali é certo que ele não vai dobrar com os dois laterais, jogar um ou outro, né? Isso. O Paulo Henrique ele se queixou do incômodo, mas ele vai fazer uma reavaliação, vai ser reavaliado antes do jogo para saber se joga. E como o Vasco, como é que eu vou ficar com um volante aqui, sendo que ele preenche com 3 aqui no meio? Esse volante abre, eu tenho 3 para 1 ou para 2, fora os outros 2 que tem vindo por trás. Então não seria muito inteligente fazer 2 linhas de 4 realmente. Mesmo que você não consiga pressionar muito com o Coutinho e com o Verratti, mas ter os 2 ali na frente para poder... ter alguma coisa bloqueada aqui dessa saída de bola do Flamengo, com o Vasco, a princípio, eu não vejo ele conseguindo, na maior parte do jogo, pressionar a saída de bola do Flamengo. Né? Difícil. Então, há dúvida também na lateral direita sobre a condição do Paulo Henrique. Eu falei aqui sobre o Maurício Lemos, realmente a estreia dele. Não jogou ainda, se for confirmada essa escalação, né, com o Maurício Lemos, ele deve fazer a sua estreia. Caso ele não jogue, vai o Lucas Freitas para jogar ao lado do... Mas o Maurício é uma esperança para a zaga do Vasco. Né? Acho que o torcedor quer ver ele estrear logo para ver se ele pode contribuir, pode ajudar. Eu acho que o caminho para parar esse Flamengo, a gente está falando de 2 equipes que têm uma disparidade técnica grande, de elenco, acho que todo mundo aqui concorda com isso. Né? Enfim, para conseguir parar esse Flamengo, acho que o caminho foi dado no Fla-Flu.
O Fluminense foi uma equipe que não conseguiu passar do meio por grande parte do jogo, mas, poxa vida, neutralizou o Flamengo. Ok, foi um jogo às 4 da tarde, num calor horrível, estavam os dois times sem conseguir colocar seu máximo de intensidade, mas talvez o Vasco pode pensar nisso, se preocupar muito mais com a fase defensiva nesse jogo e tentar, aí sim, quando surgir o espaço na partida, uma oportunidade, poder se soltar para o ataque. Eu acho que se o Vasco tentar ser muito ofensivo, ou equilibrar, ir para a trocação, ou soltar demais o lateral sem ter alguém cobrindo o Wesley, né? Soltar o Piton sem cobrir o Wesley, é arriscado demais. É o duro que, ao mesmo tempo, se você for amassado pelo Flamengo durante 90 minutos ali, né? Só se limitando a defender, e lembrando que o Vasco não tem velocidade na frente. O Vasco não esse tem é o grande problema, né? É verdade. Então, mesmo quando o Vasco, né? Tudo aqui é na teoria, né? Quando o Vasco recuperar a bola, eu imagino que ele vai ter alguma dificuldade para fazer o jogo andar, né? Porque o Flamengo, pela característica do Felipe Luiz, é de pressão na saída de bola do adversário, eu acho que exclusivamente a única bola vai ser uma quebrada no Verrete, para ver se ele consegue sustentar e esperar o time sair um pouco de trás para o Vasco desafogar. Porque caso contrário, não tem uma alternativa, não tem um jogador de velocidade para você espetar, né? Antes estava no começo que ele fazia com o Alex Teixeira, que tem um pouco essa característica de conduzir com velocidade, mas lógico que o Coutinho não tem, o Verrete não, tem que usar bem as laterais, para isso você precisa proteger. Mas se pega 2 linhas de 4, o Tietchan é bom até de perna nessa roubada, mas são os 2 laterais com o Coutinho para ajudar a organizar esse time. Então... Não é fácil. No Fla-Flu, quem fazia isso, o desafogo, a tentativa de desafogo era o Arias, que tentava segurar um pouco a bola para dar o desafio, mas não conseguia também, né? Não conseguia também. O Fluminense tem velocidade, sim. O Canóbio é um jogador que não é o primor técnico, mas ele é muito voluntarioso, rápido, né? Voluntarioso, rápido. E ele é um jogador que consegue arrastar o adversário para puxar um contra-ataque. O Vasco não tem um jogador com essa característica, né? Não tem. E se você coloca o Sforza ou o Matheus, o Sforza também ele não tem. Ele tem uma questão muito técnica. Menos força. Mas não tem... Apesar de ser o Sforza... O Sforza não tem muita força para se esforçar, entendeu? E aí fica um pouco mais difícil. Mas é diferente você fazer uma segunda linha de 4, que o Paulinho pode fazer super bem a beirada e o Tietchan, mas é diferente do que você ter, de repente, atacante, pelo menos de algum lado, para você ter essa condição de um drible, de fazer uma diferença por isso. Porém, você faz essas 2 linhas de 4, fisicamente, as 2 linhas de 4, eles têm saúde, bastante conhecimento das funções dos setores para pelo menos complicar um pouco o jogo do Flamengo. Olha, ainda sobre o clássico entre Flamengo e Botafogo, hoje o TJD do Rio, né, o Tribunal de Justiça Desportiva, denunciou 4 jogadores que participaram da briga, né, generalizada. Alex Telles e Barbosa do Botafogo, o Cleiton e o Gerson do Flamengo. Os 4 foram denunciados e irão a julgamento. Então, os times podem ficar desfalcados aí desses jogadores. O Cleiton sequer jogou, né, sequer entrou em campo, não tocou na bola, mas acertou a boca do Barbosa, né? Perdeu até um dente, ele saiu meio desfalcado lá do lateral direito aqui, né? E acabou que... Essa segunda linha de 4 dele aí. A linha de 4 do Barbosa ficou meio prejudicada. E aí, então, os 4 jogadores vão ser julgados aí pela briga generalizada no clássico que rolou no meio da semana. É aquilo que a gente já falou, às vezes tem gente que manda mensagem. Dentro do campo tem um monte de coisa que pode acontecer. Eu te irritar, eu dar uma chegadinha, tem algumas coisas que pode. O que passar do limite, a briga, lógico que não. A agressão verbal e tudo, ou a agressão física, e tudo que passa de um limite você tem um árbitro para coibir. Mas dentro do coisa, eu ficar ali tentando te desequilibrar, ou eu dar uma chegadinha para tentar te intimidar, isso dentro do campo ele acaba fazendo parte. A briga realmente ali que acabou acontecendo ali. E passou completamente do limite, né? É isso, meus amigos. E hoje tem esse jogão, né, entre Flamengo e Vasco. E claro, né, o Flamengo que tá de olho no título da Taça Guanabara. Tem uma rodada ainda que é contra o Maricá no outro final de semana. Mas galera, se você olhar hoje para a tabela, o Flamengo tem lá 17 pontos. Volta Redonda vai enfrentar o Sampaio Corrêa. Se o Sampaio Corrêa vencer o Volta Redonda, né, o Flamengo venceu o Vasco, o Flamengo vai a 20 pontos. Vai ficar ali a 3 pontos de diferença do Volta Redonda com uma rodada, faltando uma rodada ali para acabar. E aí, galera, ainda que o Flamengo perdesse o jogo pro Maricá e o Volta Redonda vencesse a última partida, o saldo de gols, né, que é o critério de desempate, cara, é avassalador, né? O Flamengo tem 13 gols, enquanto o Volta Redonda, né, tem um gol só ali
E se perder o jogo ainda, esse gol poderá ser 0, se for 1-0 ou até menos, né? Ali, então, realmente, se o Flamengo vencer o Vasco hoje, o Flamengo, não matematicamente ainda, mas moralmente, será o campeão da Taça Guanabara, tá? Então o Flamengo tendo a possibilidade de conquistar mais um título em caso de vitória sobre o Vasco. Então esse jogo vale muito pro Felipe Luiz, tá? Vale aí um título da Taça Guanabara, ou seja, mais um título. Ele que já venceu a Supercopa do Brasil nessa temporada em cima do Botafogo, poderá ganhar agora o 3º título dele com a camisa do Flamengo, logicamente como treinador, né, ali no profissional. Então o Felipe Luiz só tem uma derrota, né, já tem 2 títulos, se vencer o Vasco hoje, poderá alcançar o 3º título aí no comando do time do Flamengo, logicamente principal, porque ele já venceu, né, como treinador na categoria de base. Então o Filipinho fazendo história, meu parceiro. Então esse jogo, ó, vale muito, vale taça, né, vale taça antecipada para o nosso Mengão em caso de vitória, beleza, meus amigos? Então é isso, né? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar a notificação no sino e deixar o seu like. Daqui a pouco eu trago mais novidades para vocês, hein? Porque isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!